Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no @cartolalive, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados para vocês, e também dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo da rodada número 15, o vídeo de análise, então confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a análise da rodada de número 15. Em relação à rodada de número 15, vamos falar dos jogos que vão acontecer no sábado, os primeiros jogos dessa rodada. O primeiro jogo vai ser às 17 horas entre Fortaleza e Inter e também Corinthians e Botafogo. Lembrando que o mercado fecha às 3 horas do sábado. Fortaleza e Internacional, agora o Fortaleza sem Rogério Ceni, pegando o Inter que tem Libertadores na próxima semana, ainda vai com o time titular, por enquanto está escrito aqui. Então Fortaleza e Inter é um jogo interessante, mas não sei se é um jogo interessante para o Cartola. É um jogo difícil para se apostar, porque o Inter jogando fora fica um pouquinho mais complicado para pontuar bem, e o Fortaleza agora pega um time bem forte que é o Inter, então não apostaria nesse jogo. Talvez um joguinho de empate com gols, ou às vezes um joguinho de uma vitória pelo Fortaleza por jogar em casa, até mesmo vitórias do Inter por ser um time muito bom jogando às vezes fora de casa, mostra isso na Libertadores. Então, um jogo que pode acontecer tudo, é um jogo difícil de se apostar. Em relação ao Corinthians e Botafogo, é um jogo quase que melhor para apostar, porque o Corinthians tem a tendência de jogar em casa um pouquinho melhor que o Botafogo teve dificuldades para ganhar o jogo em casa contra o Atlético Paranaense jogando com o time de reserva do time do Atlético, e mesmo assim conseguiu vencer, claro, mas teve muita dificuldade, começou até mesmo perdendo o jogo. Então assim, Corinthians é um jogo interessante para se apostar. Acho que colocar o Pedrinho, colocar o Fagner, que pontuou muito bem, pode também ser muito legal. Walter também pode ser um bom jogador, tá provável, o goleiro do Corinthians. O Walter sempre pontua muito bem, então pode ser uma boa opção para essa rodada também. O Gatito também sempre faz boas pontuações com o time do Corinthians, porque o Corinthians sempre chegou muito forte contra o Botafogo na arena, e o Gatito sempre fez boas pontuações. Pode ser um cara assim, correndo por fora, interessante. O jogo às 19 horas no Mané Garrincha, não em São Januário, Vasco e Flamengo. Mais de 37 mil tinham sido vendidos, não sei quanto que está parcial agora, mas vai estar lotado. Jogo muito interessante, um clássico carioca aí. Vasco e Flamengo é um jogo difícil de se apostar. Eu não apostaria na zaga do Flamengo, porque o Vasco sempre consegue fazer alguns golzinhos, mas o Vasco também não tem uma defesa boa e o Flamengo tem um ataque muito forte. Então apostar em ataque de Flamengo ou Vasco poderia ser um pouquinho mais interessantes. Eu apostaria para essa rodada Gabigol, porque tá voando no Cartola também. Gabigol volta aí de recuperação, não sabemos como vai jogar, se vai jogar realmente 90 minutos, mas a gente sabe que o Gabriel é sempre uma boa opção. E é claro, o Bruno Henrique também pode ser uma opção muito interessante, já que o Bruno Henrique, atualizado agora, o Bruno Henrique está convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, então isso também pode dar uma moral pro cara e pode ser uma boa opção para a rodada também contra o time do Vasco. Tudo bem? Em relação na Arena da Baixada, também às 7 horas, Atlético Paranaense versus Atlético Mineiro, o confronto dos Atléticos lá em Curitiba. Jogo difícil para se apostar, mas acredito em um jogo de talvez gols. O Atlético Paranaense não vem se demonstrando ser um time tão eficiente na defesa jogando lá na Arena da Baixada ultimamente. O Atlético Mineiro vem fazendo gols também, então não apostaria talvez em defesa do Atlético Paranaense. Pode sair com SG? Pode. Às vezes o Atlético consegue fazer 1 a 0 de sofrido, mas sai com SG. Mas ainda repito, não apostaria talvez na defesa do Atlético, apostaria talvez em meio pra frente, principalmente meio pra frente porque o Atlético Mineiro sempre toma gol. Então acreditar talvez aí no Bruno Guimarães, que volta a pontuar nessa rodada, pode ser interessante. Lembrando que o Bruno Guimarães também está muito valorizado, toma cuidado em relação a isso. Dá pra colocar também o cara do Atlético, que é o Rony ou o Marco Ruben, que estavam prováveis, podem ser também interessantes por fazer gols. E pelo lado do Atlético Mineiro sempre pode ser interessante o Caçares, bom jogador que sempre pontua muito bem. Em relação na Arena do Grêmio, às 9 horas, também no sábado, hein? Confronto difícil, Grêmio e Palmeiras. Lembrando que Grêmio e Palmeiras foi um jogo aí que vai acontecer na terça-feira, que vai ser Grêmio e Palmeiras justamente na Arena do Grêmio. O jogo vai ser complicado. Terça-feira pela Libertadores. Por enquanto, os dois times estão como titulares. Só lembrando que o Palmeiras está com o Diogo Barbosa suspenso, então não joga. Marcos Rocha está como dúvida no lado do Palmeiras. E o Grêmio, por enquanto, está aparecendo como titular. É um jogo difícil, também não apostaria. Se fosse para apostar, colocaria jogadores que pontuam muito bem, que é o caso do Grêmio, Pedro Jeromel, que pode roubar bastante bola. Pode ser também o Everton Cebolinha. E é claro, pelo lado do Palmeiras, Dudu, que também pode ter a lei do ex contra o Grêmio. Então assim, pode ser bem interessante.
Jogo no Mineirão, domingo, Cruzeiro e Santos, 4 horas, jogo difícil para se apostar. Cruzeiro não vem vendo uma fase muito boa, mas está com um técnico novo. Rogério Ceni, o novo técnico do Cruzeiro, pode ser aí que mostre alguma coisa aí, já mostrando pelo menos seus jeitinhos aí de colocar, comandar o time. Então o Cruzeiro pode ser interessante com Dedé, Thiago Neves, Pedro Rocha, que são jogadores que podem pontuar muito bem pelo lado do Cruzeiro. Já o Santos sempre pode ser interessante fazer gols. Tomar cuidado em relação ao Cruzeiro, em relação à defesa, porque pode tomar gol do Santos, que vem vendo uma fase incrível, é o líder do campeonato, embora tenha perdido contra o São Paulo, mas ainda acredito que o Santos pode ser uma boa opção para essa rodada. Carlos Sanches pode ser muito bom, pode fazer gols no Cruzeiro. São Paulo e Ceará, também um jogo interessante para se apostar. Eu colocaria aqui um semi-asterisco nesse jogo. Por quê? Porque é um jogo em que o São Paulo vai ter a estreia do Daniel Alves, o Dani Alves. Mais uma vez o Dani Alves agora voltando para o Brasil. Depois de ter saído muito tempo, volta para o Brasil. Então é uma estreia aí que vai ser muito interessante. E é um jogo também que não é tão difícil assim para o São Paulo tentar se sobressair contra o Ceará. O Ceará vai se defender por um tempo, mas é claro, o Ceará pode fazer gols. O Ceará tem um time realmente que consegue fazer gols. Tomar cuidado, mas eu vejo o São Paulo com um pouco de favoritismo, então colocar o Daniel Alves também poderia ser interessante. Alexandre Pato toma cuidado pela valorização, mas colocaria sim o São Paulo com o Daniel Alves, até mesmo o Reinaldo, que também já foi mito. Acho que o Daniel Alves pode ser interessante, por quê? Porque pode aí conseguir fazer boas jogadas. Lembrando que o Daniel Alves parece que vai como meio campista, meteu gol também em treino. Então assim, mostra que ele está muito afim e pode fazer boas pontuações pelo lado do São Paulo. Só tomar cuidado que o Daniel Alves está muito valorizado, embora nem tenha jogado. 17 cartoletas, precisa fazer basicamente um golzinho. Se sair com SG, é o único jeito para ele conseguir uma boa pontuação de valorização. Mas se tomar gol, o Daniel Alves vai precisar fazer umas roubadas de bola e também fazer um golzinho para pelo menos não desvalorizar. Mas é uma opção muito boa. Fluminense e CSA, agora sim o primeiro jogo asterisco da rodada. Pode colocar asterisco porque é um jogo que tem que se apostar sim. O Flu vem tomando muitos gols ultimamente, não vem vivendo uma fase muito incrível, mas o Fluminense ele tá tentando muito trabalhar o SG, tá tentando muito não tomar gols e acredito que esse é o jogo para não tomar gol. Se você quiser colocar um jogador diferente para tentar mitar aí nessa rodada com defesa, Muriel ou até mesmo o Nino, pode ser interessantes pelo lado do Fluminense na zaga aí, porque podem pontuar com SG. Mas é claro, para relação ao jogo contra o CSA, tem que colocar pelo menos um atacante do Flu. E no caso tem boas opções, tanto o menino João Pedro, quanto até mesmo o nosso querido Johnny Gonzalez, que vem fazendo boas pontuações, quase chegou a ser mito em várias rodadas aí. Então o Fluminense com Johnny Gonzalez pode ser interessante. Vem fazendo gols no Maracanã, então tem que colocar sim, até mesmo de capitão. É uma boa opção, não é à toa que é o mais escalado do Cartola por enquanto. É um jogo asterisco. Bahia e Goiás também um jogo asterisco. Mais uma vez eu repito, a gente acreditando muito que o Goiás iria muito bem contra o Vasco. Por quê? Porque fazia muito tempo que o Goiás não vinha vendo uma fase muito boa. Vinha tomando 6 gols do Flamengo, do Santos. E a chance de jogar em casa, voltando para jogar em casa e jogar bem, podia ser interessante contra o Vasco. Mas mesmo assim foi lá e perdeu. Então mostra que o Goiás ainda está numa transição muito ruim. Então acredito muito em apostar no Bahia, que já que vem vendo uma fase incrível, jogou bem contra o Palmeiras no último jogo aí, lá no Allianz Parque. Não é fácil empatar lá, conseguiu um empate muito bom e conseguiu ganhar de 3-0 do Flamengo no último jogo quando jogou na Fonte Nova. Então Bahia e Goiás, colocar o Bahia com certeza para essa rodada. Colocaria até mesmo o Luca para essa rodada. Eu nem vou falar do Gilberto, do Moisés, que são jogadores, do Douglas Fredes também, que são jogadores que sempre pontuam muito bem pelo lado do Bahia. São opções que você tem que realmente colocar sim. Mas o Luca pode também ser interessante, corre por fora. Chapecoense e Avaí, confronto de catarinenses, difícil jogo. Chapecoense aí precisa de uma boa vitória. E lembrando que a Chape também está muito mal e o Avaí também não venceu nenhuma até agora. Então é um jogo difícil de se apostar, mas colocaria pelo lado da Chapecoense Everaldo. Não apostaria na zaga da Chape porque o Avaí pode fazer gols, mas colocaria sim Everaldo porque pode ser um cara interessante contra o time do Avaí. Então, recapitulando mais ou menos o que a gente colocaria nessa rodada para vocês. Eu colocaria um SG, uma defesa de Corinthians e também São Paulo, Fluminense e Bahia. E colocaria talvez um ataque aí no jogo do Atlético Paranaense, que sempre pode ter bastante gols, do jogo do Flamengo e do Vasco, que pode ter gols, e também o jogo da Chapecoense, Avaí e Bahia e Fluminense, que também podem ter muitos gols. Muito obrigado então a todos que viram o vídeo até aqui. Lembrando que vai sair vídeo de dicas da rodada, então se inscreve no canal, curte aqui, tamo junto, abraços e com uma vantagem na rodada de número 15.